Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no nosso sexto encontro do módulo 3 do curso Educação Espírita, um convite à juventude. O nosso tema hoje é Anjo da Guarda de coletividades, né? O anjo da guarda de grupamentos humanos, grupos sociais. Bem, como sempre, né, nesse módulo a gente vai falar de algumas informações bem básicas no início para que depois a gente dê espaço para o nosso diálogo. Estou muito feliz, né? Hoje eu posso dizer que o curso é a atividade do Grupo Marcos mais visitada, com mais participações, e isso é motivo de uma dupla alegria, não só por você estar ouvindo, mas porque de fato esse curso é a atividade que nós temos mais carinho, mais dedicação, e é o nosso maior compromisso, né? O curso ele está sendo feito e realizado para continuar ao longo dos anos, né? Cada ano nós teremos, né, 5 módulos e depois os módulos vão repetir o tema com novas abordagens, com aperfeiçoamento, etc. E estamos já trabalhando aí para que no próximo módulo, se Deus quiser, a gente consiga ter também o módulo em vídeo. A gente vai continuar com áudio como está, mas você também vai ter a opção, vai ter o recurso do vídeo. Estamos trabalhando nisso, né? Esse módulo atual a gente está no 6º encontro, eles são 10. O módulo seguinte será sobre magnetismo, também serão 10 encontros. Bem, eu vou ficar com o fundamento de 2 questões do Livro dos Espíritos. Peço que leiam 519 e 520. Kardec pergunta: as aglomerações de indivíduos, como sociedades, cidades, nações, têm seus espíritos protetores especiais, né? Especial é assim, é espírito particular, né? É o anjo da guarda. Os espíritos respondem de uma forma extremamente interessante. Eu não vou aprofundar isso porque isso já dá um outro encontro. Olha o que é que eles dizem. Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas. Essa palavra é muito profunda. Que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Gente, essa definição das sociedades como individualidades coletivas é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Porque do mesmo jeito que as células do nosso corpo, elas são individualidades, mas elas compõem um organismo, elas estão profundamente interligadas, os nossos grupamentos sociais, nós somos uma célula do nosso grupamento social. Então a nossa ligação com os nossos grupos, com o nosso grupo social, ou nossos grupos sociais, né? Porque aí também tem toda uma riqueza. Tem um grupo social Centro Espírito, o grupo social Família, o grupo social Trabalho, tem um grupo social Cidade, tem um grupo social Nação. Olha como é profundo a gente ver a nossa interligação com tanta coisa. Nós, ao mesmo tempo que temos bilhões de células no nosso corpo, nós integramos grupos sociais que vão se integrando a outro e nós integramos um grupo social maior, segundo estimativas espirituais, com 20 ou 30 bilhões de individualidades, né? Nós hoje fazemos parte de um grupo de cerca de 8 bilhões de espíritos reencarnados. E a Terra, que é apenas um pequeno grão do universo, ela integra um grupo de bilhões de planetas, né? A Terra integra o sistema solar, que é um Sol, né, pequenininho, mas só no nosso grupo Via Láctea nós temos aí 200 a 400 bilhões de sóis. Então, olha como a coisa vai se desenvolvendo. E é algo fascinante, porque ao mesmo tempo que nós somos individualidade, nós somos células de uma coletividade, né? Então, por isso, voltando ao nosso tema, né, específico, as nossas sociedades, elas possuem sim guias espirituais. Hoje a gente vai trabalhar uma coisa mais ampla, guia espiritual dos povos, mas chegará o encontro que a gente vai trabalhar o guia espiritual da cidade. A sua cidade tem um guia espiritual, né? Olha que coisa curiosa. O seu centro espírita tem um guia espiritual, né? A sua profissão tem um guia espiritual, né? Kardec que diz. Kardec é que diz, né? Kardec vai falar dos guias espirituais, do anjo da guarda
da medicina, do anjo da guarda da arte. Olhe como a coisa vai tendo nuances de beleza e de cores fantásticas e fascinantes. Então, por isso que a gente pode dizer que o nosso, por exemplo, esse tema, Guia Anjo da Guarda de Coletividade, ele vai se repetir a cada ano com enfoques muito específicos. Tá certo? Então, assim, hoje a gente vai estudar um caso bem interessante, que é o guia espiritual do povo judeu. Por que o povo judeu? Porque a gente vai estudar um período histórico do povo judeu, que é a preparação do povo judeu para receber o Cristo. Né? Emmanuel fala isso muito bem, num dos livros mais, né, infelizmente um livro extremamente curto, né, que é o A Caminho da Luz. Era um livro que poderia ser desenvolvido e se tornado, né, na minha opinião, a maior enciclopédia de estudos da religião da Terra, mas ele não desenvolveu, ele dá síntese da síntese, mas é um livro de informações extraordinárias. E ali Emmanuel vai falar da missão do povo judeu. Né? Ele vai falar da missão do povo judeu, do povo romano e dos gregos. Curiosamente, a sociologia coloca que são esses três povos que formaram o Ocidente. Né? O Ocidente nasce do judaísmo, da cultura romana e da filosofia grega. A gente trabalhou isso no módulo 1. Quem quiser essa reflexão, né, já tem alguma coisa lá que eu acho que está interessante. Em particular, agora a gente vai ver o povo judeu e 3 episódios muito rápidos, que também, né, dá para desenvolver bastante. A gente vai observar 3 momentos do povo judeu, onde a intervenção espiritual se faz em massa, se faz de forma inegável. O grande médium Moisés, onde ele recebe os 10 mandamentos do plano espiritual superior. Né? Então, não tenhamos dúvida, o guia espiritual do povo judeu estava presente, ou talvez tenha sido ele que entregou esses 10 mandamentos, muito provável. Elias, numa definição diante do povo, na polêmica mediúnica com sacerdotes de Baal, eu vou contar, é bem legal. Né? Gente, tem que entender a época, né? Na época tinha que pegar um pouco mais pesado, mas é bem legal, porque é assim, estamos falando de um povo agrário, né? Que os argumentos precisavam ser muito grosseiros. O povo judeu estava se desviando. Baal era uma outra seita que adorava, que era um deus particular, e Elias, como profeta, ele vai resgatar o povo, vai dizer assim, não tem negócio de Baal, tem um Deus único. Não é Deus de um povo, é Deus do universo. Só que os argumentos têm que ser material. Então ele faz um desafio, vão para o monte, salvo engano, o Monte Carmelo, estou falando aqui de memória, gente. E lá no Monte Carmelo ele desafia os sacerdotes de Baal e diz o seguinte, vamos fazer 2 fogueiras, vocês chamam o Deus de vocês, pede para provar o poder dele, tocando fogo, né, fazendo a lenha virar fogo, virar uma fogueira. E vamos pegar um outro monte de lenha e eu evoco meu Deus. O Deus mais poderoso é o que vai acender a fogueira. Aí, é aquela polêmica, né? É mais popular que final de Copa do Mundo, né? Que é mais disputado que segundo turno, cabeça a cabeça. Vai todo mundo. 400 sacerdotes, o povo, vai todo mundo, né? Mobiliza a nação. E aí, Elias, muito seguro de si, extraordinário médium, confiante da sua missão reencarnatória, diz para os sacerdotes de Baal, podem começar. E eles começam a fazer os rituais e fazer as oferendas e as orações para o deus Baal poder incendiar a fogueira. E nada. E tome reza, e tome canto, e tome apelo do sacerdote, e nada. E o Elias começa a cutucar, né? Começa a perguntar, cadê o Deus de vocês? Será que ele está dormindo? Vocês avisaram para ele mesmo que tinha aqui essa disputa? Cadê esse Deus de vocês? Será que ele está cansado? Né? Melhor pedir um isqueiro para ele, enfim, um facho de luz, e cadê? E aí começa mesmo a provocar, né? E tome reza, e tome canto, e tome apelo, 400 sacerdotes apelando, e o Deus Baal não acende as lenhas secas. O sacerdote descansa e diz, não dá, agora é a tua vez, vamos ver se o teu Deus, né, o Deus único faz isso. Elias pede assim, faça o seguinte, pegue um boi, sacrifique e molhe tudo com o sangue dele, as lenhas. Faça o seguinte, jogue não sei quantos litros de água.
deixa a lenha encharcada. Encharcou, disse encharque um pouco mais. Não, agora a lenha já está toda encharcada. Se bote um pouquinho mais de água. Enfim, a linguagem bíblica é outra, mas esse é o fato. E aí, depois de tudo isso, aquela lenha encharcada, né, assim, que era impossível pegar fogo, Elias faz uma prece, se concentra, mobiliza seu poder mediúnico, que certamente os espíritos guias do povo judeu, porque aquela disputa tinha que ser vencida para mostrar o poder de um Deus único para um povo ainda grosseiro, do ponto de vista intelectual, e a fogueira se acende. Então é um momento em que a gente vê presente, e aí tem uma comoção popular intensa, e as pessoas abandonam, né, a crença da adoração do Baal, de um Deus tribal local, e começam a treinar a compreensão num Deus único. Outro fenômeno mediúnico extraordinário, agora já estamos falando de João Batista, ao reconhecer Jesus. Né? Ele vê o Cristo e vê toda uma cena mediúnica, um fenômeno mediúnico se, né, desenvolver ao lado, né, ao redor do Cristo. E João Batista, que na época do batismo era considerado era um profeta judeu, e Jesus era desconhecido, né? João Batista reconhece o Cristo e fala uma das frases mais bonitas da história da religião, né, para mim, que é a seguinte: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Né? É de uma lucidez, porque João Batista era o famoso, era o adorado, era o respeitado. Jesus naquela época era um desconhecido. Né? E João Batista, com a sua honestidade e lucidez, diz: está na hora de eu começar a me apagar, porque o verdadeiro Messias chegou. Então são 3 episódios que a gente vê uma interferência espiritual direta guiando o povo judeu através do equilíbrio, da justiça pelos 10 mandamentos, né? Reforçando e resgatando o povo judeu da sua confusão mental e emocional para entender e consolidar em seu coração um Deus único, e João Batista para reconhecer o Cristo como enviado de Deus. Bem, é o nosso panorama, vamos falar de guia espiritual de povos e, em particular, do povo judeu hoje. Espero que a explanação rápida tenha sido útil, tenha sido uma introdução para o nosso diálogo. Um grande abraço, é uma alegria, né, saber que vocês estão ouvindo o programa, a gente consegue ver o registro dos acessos, e vai mais um pedido, se não for pedir muito, né? Comentem, participe, falem da qualidade do áudio, falem o que é que vocês estão sentindo ao ouvir o nosso curso, porque isso também é muito importante para nós. Um grande abraço, até a próxima semana, meus amigos e minhas amigas. Agradecemos a sua presença, amiga Patrícia, com muita alegria e muita satisfação. Como primeira pergunta, existem anjos guardiões de coletividades? A tarefa dos anjos guardiões, como expusemos nos nossos diálogos anteriores, ela se desdobra e se amplia em uma riqueza de detalhes e complexidades que apenas uma mente educada pelo Espiritismo e uma emoção sublimada poderia entender. Há uma multiplicidade de tarefas que podemos classificar como tarefas de anjos da guarda, pois os anjos guardiões estendem a sua ação, minha amiga, não apenas para os indivíduos, mas para as pequenas e grandes coletividades humanas, e posso já, antecipando diálogos futuros, afirmar que existem os anjos guardiões também dos outros reinos da natureza. As florestas, as plantas, os animais, as espécies particulares possuem também espíritos que velam por elas, as protegem e as amam, portanto merecem também o título de anjo guardião. Qual
o objetivo do anjo guardião de uma coletividade? Em certa medida, podemos dizer que é o mesmo: guiar a coletividade ao coração do Mestre que irá levá-la até Deus. Mas para isso, para cumprir esse objetivo específico, muitos aspectos particulares têm que ser considerados. O anjo guardião de espíritos da época do homem de Neandertal, que guiava ali os grupos, não tem os mesmos desafios, por exemplo, de um espírito guia de um grupo de cientistas destinados a realizar uma descoberta relevante para a humanidade. O anjo guardião de espíritos que vêm ao mundo com uma tarefa de espiritualizar a Terra não é o mesmo, não lida com as mesmas questões que o anjo guardião de uma tribo da Amazônia, por exemplo. Portanto, embora o objetivo seja o mesmo, impulsionar a evolução em direção ao Cristo no caso da Terra e a Deus no caso de todos os mundos, a forma de agir, os meios e métodos serão sempre específicos, dado a característica do grupo que o anjo tutelar é o responsável. Esse anjo pode ser ao mesmo tempo anjo da guarda de uma coletividade e anjo da guarda de um indivíduo em particular? É o mais comum, porque o espírito guardião que se tornou o protetor de uma coletividade iniciou a sua tarefa milênios atrás cuidando de indivíduos. Então encontrareis esse fato como sendo o mais frequente. Os anjos tutelares da coletividade cuidam ao mesmo tempo de indivíduos específicos e da coletividade em geral, embora isso não seja de nenhuma forma uma regra obrigatória e absoluta. Então, como se dá a relação de um anjo da guarda de uma coletividade e um anjo da guarda de indivíduos? O anjo da coletividade poderá muitas vezes solicitar o auxílio direto de anjo da guarda de determinados indivíduos, pelo o papel que eles podem exercer na coletividade. Didaticamente, darei um exemplo. Um grande governante terá o seu anjo guardião, que não necessariamente será o anjo guardião da coletividade. Porém, o anjo da coletividade irá participar de todo o processo de reencarne desse indivíduo e irá ter contato constante com o anjo guardião desse indivíduo, para que, agindo assim, ele possa direcionar os aspectos da conduta desse indivíduo encarnado que irão afetar de forma mais profunda a coletividade, que é seu objetivo e objeto de sua preocupação maior. Em outros casos, por exemplo, em casos de problemas coletivos graves, o anjo da guarda da coletividade convoca reuniões e encontro com os anjos guardiões. Muitas vezes esses encontros reúnem centenas e mesmo milhares de espíritos para dar-lhes orientações específicas. Em muitos casos, como é o momento atual, os anjos guardiões de coletividade voltam sua atenção para o grave problema do suicídio. Então são realizados encontros do anjo tutelar coletivo com o anjo tutelar de indivíduos para passar orientações e elaborarem estratégias específicas para que, se não for possível erradicar o problema, minimizar seus efeitos e também organizarem-se enquanto se fala de providências de socorro. No caso do povo judeu, coube ao anjo guardião dessa coletividade prepará-la para receber Jesus? Com toda certeza.
Imagine que nobre tarefa desse amigo, anjo do povo judeu, antes da época do Cristo. Estruturar um povo embrutecido de sentimento e de mente para acolher o amor em forma humana. Uma tarefa de milênios. Talvez seja o exemplo que mais evidencia aos vossos olhos o trabalho de um anjo tutelar de uma coletividade. Porque quando ele inicia sua tarefa, sequer, minha amiga, existia um grupamento que pudesse ser chamado de nação hebraica. Ele forma a própria nação. Ele congrega indivíduos de outros grupos, formando ao longo dos séculos um grupo com características específicas. E a partir desse momento, inicia um processo educativo que dura muitos e muitos séculos, preparando este povo para receber o próprio governador do planeta. E se sim, no caso, como foi realizado todo esse processo de preparação? Um dia, esperamos com esperança, teremos a oportunidade e as condições de transmitir para vocês em minúcias todo esse processo. Imagine, minha amiga, um processo de planejamento coletivo que envolve o planejamento detalhado do reencarne de cada profeta. Espíritos grandiosos que vêm cumprir uma pequena etapa de um imenso planejamento. O estudo das características, das imagens mais poderosas que cada profeta tinha por missão fazer instalar no psiquismo de um povo. Imagens fortes, imagens suaves. Imagine a atuação de cada profeta contribuindo para a educação desta alma coletiva. Muitas vezes com ditos e palavras fortes, outras vezes com experiências profundas, para abalar a alma de um povo que deveria se tornar dócil para receber o Cordeiro de Deus. É um quadro imenso, que exigirá de nós, no futuro, condições muito particulares, para que possamos desenvolver de forma lúcida e razoável todo esse planejamento, século a século, destacando o comportamento das pessoas, de homens e mulheres, que te deixaram a sua marca na alma coletiva desse grupamento. E como tudo isso está relacionado à dulcificação dos corações, para que eles pudessem estar aptos não apenas a entender, mas principalmente a sentir a mensagem do Cristo. No caso do Brasil, qual a relação entre a missão do país e a ação do seu anjo da guarda coletivo? Vejamos que paralelo importante vocês fazem ao me perguntar isso. Ao povo judeu, ao anjo guardião do povo judeu, foi dada a tarefa de preparar aqueles indivíduos para entenderem e receberem em seus corações o Cristo. Ao anjo guardião da nação brasileira, o abnegado e nobre espírito Ismael, de mesma tradição, é delegado uma tarefa semelhante. Congregar pessoas de diferentes nações para formar uma nova nação e receber o Cristo na terra sob a forma de Consolador. Não parece algo extremamente semelhante, minha amiga? Não é isso
fruto de um planejamento sábio do mais alto? Não é este o desejo de um coração e de um olhar que atravessa os milênios do passado e os milênios do futuro em sua sabedoria divina? É o mesmo projeto, minha amiga. É importante que os brasileiros entendam isso. São eles, os novos judeus, sendo composto do amálgama de diferentes nações, como foi o povo judeu, enfrentando as amarguras do deserto, agora do deserto e dos espinhos emocionais. E como o povo judeu terão uma postura respeitada pela lei divina, acolherão ou não a luz do Mestre do mundo? Se tornarão dóceis aos ensinos do Senhor? Ou serão mais uma vez os polemizadores, os guerrilheiros, os debatedores que irão fechar seu sentimento ao convite da caridade verdadeira? É a mesma tarefa. Portanto, não vos espanteis que o espírito responsável por essa tarefa seja um espírito de profunda atuação na formação da nação judaica. Porque cabe a ele, mais uma vez, com sua paciência e ternura profunda, com sua simplicidade verdadeira e com sua vontade inquebrantável, acolher povos diversos e educar corações para que aprendam a sentir a mensagem do Cordeiro de Deus. Muito obrigada, amiga Patrícia. Agora deixamos o espaço para o encerramento. Nosso pedido nesse instante, em que os brasileiros resolveram atuar socialmente, esquecendo-se do Evangelho, é que a vocês, espíritas e pessoas que têm uma compreensão espiritual da vida, que atuem de maneira evangélica. Nosso país passa por graves conturbações emocionais. É necessário que cada um busque sintonizar com o guia espiritual da nação. É necessário que cada um observe em si antes de condenar o outro. Se o criminoso carece de punição, carece ainda mais de compreensão. Quantos de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, têm orado por esses espíritos hoje desmascarados, vítimas da própria ganância? Quantos de vocês têm orado para que um arrependimento toque os seus corações? Não precisa ser agora. O arrependimento poderá vir daqui a milênios. Não importa. O que importa agora é que a tua oração seja imediata. Que a tua compaixão esteja presente no momento atual. Porque a cada um caberá decidir acolhê-la ou não. Meus irmãos e minhas irmãs, que são espíritos convocados das mais diversas regiões do planeta para formarem a nova nação do Evangelho. Estão vocês agindo como fariseus, a aclamar em praça pública o apedrejamento, ou estão vocês agindo como cristãos, que se recusam a atirar a pedra da condenação sem olhar o próprio coração? Estão vocês agindo como aquele trabalhador fiel
que sob sol e chuva permanecem fiéis ao dever? Ou estão vocês, e isso nós observamos, que a grande maioria está fazendo, usando a torpeza do outro para desculpar as próprias falhas morais? É grave a postura psíquica do povo brasileiro nesse instante, que apenas reclama e que apenas condena. Quantos estão buscando a misericórdia de Deus? Quantos estão sentindo a verdade? Porque a grande parte dos espíritos que aqui estão são criminosos do passado. Porque mais uma vez solicita o Cristo que Ismael reúna os criminosos arrependidos ou com possibilidades reais de arrependimento para formar a nação do Evangelho. Meus filhos, não é com a condenação e com a revolta que se constrói o bem. Meus filhos, é com o amor ativo, é com a punição que educa, é com a luta íntima, para que saia do vosso coração a ternura evangélica. Porque se a nação brasileira se tornar uma mera justiceira, como se tornou a nação judaica, ela não será capaz de acolher em seu coração coletivo as vibrações do Mestre. Porque a justiça se esgota, incapaz de construir a felicidade, se ela não estiver impulsionada pelo amor. Mais uma vez, a nação que tem por obrigação recolher o Evangelho do Cristo, ela corre o risco de se tornar apenas um grupamento de justiceiros insensíveis. Por isso, nós transmitimos a vocês essa mensagem que nos solicitou o querido amigo Bezerra de Menezes, dizendo: busquem intensamente uma justiça amorosa, uma justiça compassiva, porque senão, meus filhos, vocês se tornarão os novos judeus da terra, espíritos que lutam apenas pela justiça sem amor e que se perdem no labirinto de suas batalhas e não conseguem enxergar a maior luz do mundo, que vem trazer acima de tudo a misericórdia aos corações, Jesus de Nazaré. Muita paz a todos de vossa irmã e amiga, Patrícia. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.